Da Ucrânia, Volodymyr Zelensky declarou que a Rússia está preparando o terreno para o uso de armas nucleares. A afirmação foi dada em entrevista à BBC. Vamos diretamente falar com o Luca Bassani, da Europa. Luca, conta mais informações para a gente. Pois é, Paula, bom dia a você, ao Thiago, a todos que nos acompanham. A gente vê que durante essas últimas semanas os ucranianos têm recuperado grande parte do território. Inclusive, os próprios ucranianos soltaram um dado de que o exército do país teria recuperado 2.500 quilômetros quadrados de territórios, principalmente nas províncias de Lugansk e de Kherson. Nesse sentido, como os russos anexaram parte dessas províncias através daqueles referendos muito contestados, o presidente Zelensky acredita que os russos estariam preparando o terreno para usar armas nucleares nessas regiões para assegurar o poder político e o controle territorial. Ele disse que até agora não há nenhum indício de que esses armamentos serão utilizados já na primeira hora, mas que a sua inteligência acredita que eles estão preparando o terreno e também a sua população para o uso dessas armas, lembrando que como os dois países fazem fronteira, dependendo da potência da arma escolhida, né, do raio de dissipação, os russos poderiam ser atingidos. Então, a gente vê que alguns países europeus já estão comprando também aquelas pílulas de iodo e aqueles coletes anti-radiação, algo que tem movimentado bastante a opinião pública dentro de alguns países dessa região, mas por enquanto a gente vê que os russos têm tido perdas militares. Talvez faça parte da estratégia deles. Alguns analistas acreditam que esse movimento de recuo possa fazer parte da estratégia dos russos para depois dar um contra-ataque já com as próprias forças mobilizadas dos reservistas. E já outros acreditam que possa ser exatamente o efeito das doações de armamentos e dinheiro feitas pelo Ocidente e que a Ucrânia tem realmente conseguido, em uma estratégia vitoriosa, exitosa, ganhar esses territórios que outrora foram retirados. De qualquer maneira, a guerra está longe de acabar. A gente sabe que no final deste mês de outubro, dia 24, se completarão 8 meses de conflito e, portanto, com o inverno se aproximando, esse balanço de forças pode também se modificar, além, é claro, de todos os impactos econômicos que a gente tem acompanhado aqui na Europa e todo mundo, que preocupam bastante o mercado e os líderes europeus neste momento em que pode haver falta de energia. Ô Luca, o que a imprensa fala aí na Europa em relação à popularidade do presidente da Rússia? Porque essa história dos reservistas, isso acabou abalando um pouco a popularidade dele, mas a ponto de mais resistências e restrições a ele ou não? Olha, o que a gente vê, Thiago, é que a popularidade do presidente Putin, desde que começou a guerra, ela passou por altos e baixos. Principalmente no começo, não foi algo muito bem aceito pela população. Muitas pessoas foram às ruas se manifestar e foram presas. Depois, com os ganhos expressivos da Rússia nos primeiros meses de guerra, logo subiu a sua popularidade, as sanções econômicas, a alta nos preços fez ela cair. Depois ele conseguiu reverter essas sanções com aquelas reservas cambiais que ele tinha feito de ouro, de dólar. Então subiu novamente e agora está no momento de baixa por conta exatamente de muitos jovens, milhares deles terem fugido do país pelas vias aéreas e terrestres para não terem que seguir o alistamento obrigatório. A gente viu que a anexação dos territórios foi dada como uma vitória, com uma estética bastante soviética, que subiu novamente a popularidade, mas a gente vê que ao longo prazo essa guerra tem desgastado grande parte do ciclo interno de Putin, que inclusive mudou 2 generais que estavam na linha de frente por estratégias equivocadas, segundo o que alguns analistas também divulgam aqui para a imprensa. A gente vê que a população russa tem sido também tem sido mantida longe dos noticiários, a internet está bloqueada, até muitas redes sociais saíram do país, então não se sabe ao certo o que se passa na Ucrânia. Muitos deles, mas tantos outros que se manifestam seguem também o mesmo caminho de repressão, algo que dificulta a vida de Putin, mas ele tem uma base muito sólida na sociedade e muitos acreditam que não seja o suficiente essas manifestações esporádicas que surgem para tirá-lo do poder. A gente sabe que grande parte das sanções econômicas aplicadas pela Europa não tiveram um efeito desejado no curto prazo, mas muitos garantem que no ano que vem, principalmente no começo do ano de 2023, mais ou menos para março, quando essas reservas cambiais estiverem acabando, aí os efeitos serão visíveis e isso poderá fazer com que um novo levante popular surja. Isso ainda no campo dos prognósticos, nós teremos que esperar para ver, mas realmente não está fácil a situação
nem para os europeus, muito menos para os ucranianos, com tantos crimes de guerra revelados, e também para os russos, que estão desgastados depois de tantos meses de guerra. Luca Bassani, a gente continua acompanhando informações com você diretamente da Europa sobre essa situação que a gente sabe que já se estende por muitos meses. Bom, de volta a